E a gente já entra essa proposta de hoje, né, falando sobre a morte, né? E me ficou aquela frase que a gente estava até conversando naquele dia, para mim isso ficou assim muito marcado, né? A morte não é uma punição, né? Então, a gente conseguir ter essa visão, né? A gente conseguir ter esse sentido, né? Que a morte ela não é uma punição. A gente estava aqui falando, né? Do nosso processo de evolução, né? Se você for analisar a essência, o processo da morte é algo que faz parte da nossa caminhada, né? Outro dia eu estava vendo, sabe um programa que passava Grande Família? Lembra desse programa, Grande Família? Ainda passa na TV Vivo, tá? Ainda passa. Eu não sei se vocês lembram de um personagem chamado Augustinho? Ele era o mais malandro, o taxista, o cara que queria se dar bem em cima de todo mundo. Lembra desse personagem? Esse personagem era eu na minha adolescência. Quando eu olho para ele, eu me identifico, sabe? Assim, então, eu olho assim, cara, eu fico vendo o Augustinho, assim, cara, isso era o César, cara, sabe? Assim, exatamente aquilo ali, né? Sabe? Assim, um esperto, malandro, uma capacidade, um poder fantástico de criar cenários, de iludir as pessoas para, no final, querer se dar bem. Isso assim era meu, isso aí, assim, era o César quando né, ali dos meus 20 e poucos anos, assim, 21, 22 anos, era o César, né? Assim, o César só pensava nele, não tinha o quanto eu vou me dar bem no final, assim, eu tinha que sair sempre muito bem das histórias, né? E uma dificuldade muito grande, né? No sentido de entender a perda quando as coisas não aconteciam. E aí eu olho para o César hoje, né? Aonde eu me encontro, né? Assim, a história da minha vida aqui hoje, assim, cara, que processo de morte, né? Aquele arquétipo ele foi se transformando, ele foi morrendo, ele foi e foi dando lugar a uma versão muito melhor, né? Era como se uma habilidade muito grande, né? Mas muito mal orientado, né? Assim, muito mal trabalhado por vários motivos, várias questões que eu não vou entrar aqui agora. Mas eu consigo observar esse processo, né? Então, assim, a transformação, a transmutação, a purificação traz o sentido da morte, né? Então, eu fui de uma forma, muitas das vezes, inconscientemente, tá? Aqueles aspectos do César, ele foi morrendo, né? Por todo o processo, por toda a busca espiritual, por todo o trabalho de cura, né? Assim, mas nunca percebendo, assim, não era consciente que todo esse processo estava realmente transformando, né, aquele outro ser. Por isso que aqui o símbolo, né? Eu trouxe o símbolo do Yin e Yang, que é para a gente entender que o processo, né, de morte ele tem muito a ver com esse símbolo aqui, né? E o símbolo ele faz parte, né, do nosso conhecimento, né? Então o símbolo ele fala por si só quando a gente tem esse conhecimento esotérico sobre o símbolo, né? E aí encaixa muito bem essa frase que está aqui, né? A morte ela não é uma punição, né? Assim, então quando eu olho assim, né? Quando eu trouxe esse personagem da Grande Família, do Augustinho, e que eu me via nele em algumas, né? Em algumas falas, em alguns movimentos, eu me identificava, né? Então, assim, era fácil me identificar com ele porque eu tinha isso, né? Mas com o passar dos anos, essa morte foi acontecendo, né? Consciente, a grande parte não foi consciente, foi totalmente inconsciente. Mas há um momento na nossa vida que a gente para, né? Quando você tem, né, uma caminhada de autotransformação,
Eu acho que a gente consegue fazer essa, essa referência, a gente consegue ter essa visão, né? Eu acredito que todos vocês que, né, que estão aqui agora, se a gente olhar onde nós nos encontramos hoje e a gente olhar para trás, a gente vê quanto processo de morte, né, que tem a ver com a transformação, com a transmutação, a gente vivenciou. E quantas ainda, né, vai estar sendo processado, acho que até o nosso momento, né, que a gente nunca sabe quando é, que finaliza, né, o nosso tempo aqui. Então, eu vejo muito esse processo, né? E quando a gente começa a ficar consciente, né, que sobre a nossa imortalidade, né, quer dizer, a alma ela é imortal, né? O nosso tempo aqui é que é passageiro, é impermanente, né? Então, acho que tudo que pertence a essa dimensão que a gente vive como ser humano, a gente tem que entender essa impermanência, né? Mas eu acho que essa impermanência, né, ela pesa muito na nossa natureza emocional, né? Quando se trata de perder, quando se trata de fazer uma mudança, quando se trata de um rompimento, né, muito forte, emocionalmente nós não fomos preparados para isso, né? Emocionalmente, eu acho que a gente é muito parecido com aquela criança de 3, 4, 5 anos, né? Me vem muito aquela imagem, né? Quando a criança quer alguma coisa e ela recebe não, ela se joga no chão, ela grita, ela vai espernear, né? Enfim, sabe aquela imagem daquela criança que entra em pânico, aquela coisa toda? E aí, se você não der muita atenção, eu fazia assim, a Amanda tinha essa natureza, eu acho que eu também devia ter, agora eu não lembro, né? Meus pais não estão aqui para dizer, para me lembrar, mas eu acho que eu tinha, não sei. Eu não sei se naquela época, na minha época era diferente, né? Eu acho que se eu fizesse, eu não sei, eu acho que se eu fizesse uma história dessa assim, eu não sei quantos dias eu ia ficar de castigo, eu ia perder muito mais. Mas eu me lembro assim que a Amanda, ela raramente ela fazia isso, né? Mas ela teve um período na vida dela que eu me lembro, ela se jogava no chão, ela esperneava, parecia que o mundo ia se acabar. E eu não dava nem atenção para ela, deixa ali, deixa bater a cabeça, né? E o que que acontecia, né? A coisa ia passando, daqui a pouco aquilo ali, ela esquecia daquilo ali, né? Por quê? Porque a vida segue, né? A vida não vai parar porque você está sentindo dor, porque você está triste, não. Sabe? A vida ela vai seguir. O fluxo da vida ela vai continuar, né? Então, de alguma forma, eu acho que assim, não conscientemente, mas muito inconsciente, a gente sabe lidar, né, com esse processo da, vamos dizer assim, a morte no sentido da transformação, né? Mudou o plano. A gente agora sai de um plano e vai para o outro, né? A gente, de repente, tinha aquele emprego, agora não tem mais. A gente tinha aquela relação e aquela relação acabou, né? Eu acho que sempre tem aquele que sente mais quando uma relação acaba, né? Principalmente quando se tem ainda, né, um sentimento. Ou seja, a gente tem aquele, né, aquele impacto, mas com o passar do tempo, e se a gente tem todo um conhecimento, né, de se restaurar, de começar de novo, a gente supera isso e a vida vai continuar, né? Então, eu trouxe aqui esse símbolo, que é para a gente entender, né, esse processo. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse primeiro momento aqui? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer trazer alguma coisa? Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem medo da morte?
um tempo atrás eu tinha, César. Eu tinha. Mas acho que assim, mas eu era a gente é mais novo, a gente tem desconhecido, né? Eu mesmo sendo inverso, eu era bastante curioso e ao mesmo tempo medroso pra caramba. Então, dentro de tudo isso aí, a nossa juventude, a adolescência, a parte de criança, sempre era medroso, né? Mas com o tempo, né, vai passar dos anos, você vai amadurecendo, vai estudando mais um pouquinho. E quando você não estuda, você fica medroso. Né? Mas quando você está, né, o espiritismo, o kardecismo, e vai abrindo leque para tudo, né? A gente tem que ter medo dos mortos. Perdão, a gente tem que ter medo dos vivos. Os vivos a gente está sempre com medo. Então, hoje eu sinto medo dos vivos. Dos mortos, não. É uma surpresa, é sempre um flash, né? Porque, mais que você tenha algo na mediunidade aflorado, né? Eu não sou homem de ver. Eu sou até de ouvir. Mas de ver, não. Então, será sempre uma coisa nova. Né? Então, tudo que é desconhecido ainda nos dá um pouco de receio. Mas medo não. Medo já fui. Hoje não. Hoje não tenho. Eu tenho uma experiência assim, quando eu olho, né, um pouco das minhas experiências na minha vida, eu passei a compreender melhor. Eu acho que eu nunca tive medo, até porque eu sempre fui muito audacioso no sentido, né, de confrontar as coisas, de fazer. Quando eu era mais jovem, eu não tinha muito limite. Eu acho que o meu arquétipo do guerreiro era meio que sem limite para as coisas, né? E eu abusava um pouco, né, das minhas situações. Tanto que, assim, eu tenho muita cicatriz no corpo da minha fase de adolescência, né? Porque, assim, eu era muito arteiro. Então, assim, eu não tinha medo de me machucar. Então, assim, eu tenho muita cicatriz no meu corpo. Eu acho que vai ali até meus 21, acho que até os 22 anos foi que eu parei. Mas essa minha fase de 14, 15, 16, 17 anos, sabe, assim, eu fiz muita coisa, assim, que, assim, olhando, cara, me colocava em risco, né? Então, eu tive um pouco disso, né? E depois, com as minhas experiências pessoais, principalmente dentro do xamanismo, o xamanismo me trouxe muito dessas experiências em relação... Porque eu acho que, quando eu falo da questão das experiências do xamanismo, era a questão de você perder o controle, né? Eu acho que, não sei, se existe alguma coisa por trás, quando a gente diz medo da morte, eu acho que é o medo de você perder o controle. Porque a sensação que a gente tem é que a gente controla a nossa vida. É como se a gente administrasse, é como se o controle da minha vida estivesse na minha mão. Quanto, na realidade, não está, né? Qual é a certeza que a gente vai dormir hoje e a gente vai acordar amanhã? Nenhuma. Mas eu acho também que tem a questão a questão que eu falo do medo, você falou assim, do controle. Tá, tudo bem. Tem a ver, mas eu acho que também tem a questão do desconhecido, porque as pessoas temem o desconhecido. Sim, né? sim. Eu temo o desconhecido. Agora, eu digo assim que eu não tenho hoje mais medo da morte, até porque eu já passei, as experiências que a gente adquire durante a vida, né? E o que a gente vê. Mas, tanto é que, pô, aquilo que eu te falei da sexta-feira, e já aconteceu antes também com outra pessoa, que eu tive que ir lá ver se estava morto ou estava vivo. Então, assim, se eu tivesse medo da morte, eu não chegava nem perto. Sim. Mas, assim, eu acho que, assim, eu acho que além dessa questão que você falou do controle, do autocontrole, de querer dominar e tal, essa questão, eu acho que também tem a questão do desconhecido,
Porque, por mais que hoje as pessoas estão muito mais esclarecidas, mais pessoas esclarecidas, perdão, retificar, como existe mais pessoas esclarecidas no âmbito do desconhecido, da além da vida, que é o caso da morte, né? E para mim, morte e vida é uma coisa só. Eu entendo assim, porque você nasce e morre. Eu acho que a passagem é a mesma, né? Então, assim, eu acho que é o desconhecido da morte, né? E aquela questão também, além disso, esqueci que eu queria emendar, estava procurando lembrar, a ausência daqueles que não estão mais com você. Pô, o que vai acontecer quando eu morrer? Eu não vou estar mais perto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Então a gente fica com medo. Quem é que eu vou encontrar lá? Né? Aonde eu vou parar? Né? Aí vem as lendas, né? Eu não digo nem lenda, porque existe, né? O umbral existe, é mais comprovado. Mas o que se falam da questão do local, da frequência, né? Aí todo mundo fica com medo, eu vou passar no umbral, né? Porque eu fui assim, fui assado, eu errei, eu não sou perfeito, mas quem é perfeito? Aí por isso você vai passar no umbral, no Vale das Sombras, né? Da morte, né? Aquela coisa, né? Aquele desenho, né? Aquela imaginação né? Da morte com a foice, né? Então, assim, eu acho que é isso, é a soma de várias situações, do desconhecido, desse teu autocontrole que você falou, do domínio, e da expectativa do que eu vou encontrar lá, e a ausência daqueles que estão aqui, que ficaram, né? O que eu vou fazer, né? Como é que eu... Então, assim, tudo é o desconhecido. Eu acho que o desconhecido é o principal, eu acho, do meu ponto de vista. Você tocou num ponto que é muito interessante, né? Que é o ponto das nossas crenças culturais, né? Então, se você pegar várias culturas diferentes, vamos colocar a cultura oriental, que lida com isso de uma forma assim tão bonita e tão poética, né? A questão deles ter de cultivar os ancestrais, né? Então, é muito cultural, né? Eu acho que a cultura ocidental, né, construiu para o nosso inconsciente uma imagem, algo muito pesado em relação à morte, pegando mais ou menos esses símbolos que você falou, né? Então, por isso que é muito interessante as experiências, né? Quando eu trago o simbolismo, né, que esse processo da morte, renascimento, né, eu trouxe um símbolo da nossa maturidade, do nosso crescimento, para aqueles que estão dentro de um caminho de autoconhecimento, né? E as vivências que eu tive dentro do xamanismo, principalmente, né, de todas as tradições que eu caminhei, né, o xamanismo me trouxe muitas experiências dessa questão da perda do controle, dessa questão de ter a percepção do que era a morte, né? Então já tive assim experiências, vivências, né, com plantas, né, que isso ficava muito claro, né? E até com grupos, né? Eu liderando grupos dentro das iniciações, quantos, né, na sua primeira vez, que isso é muito comum quando a gente bebe a planta pela primeira vez, a primeira experiência é a experiência da morte, né? Então, dentro do xamanismo, existe um simbolismo que chama assim, a morte do xamã, né? Que se torna, na realidade, um rito de passagem. A pessoa nunca mais, né? Assim, ela não é mais a mesma pessoa depois que ela passa por uma iniciação dessa. Então, acho que aqui do grupo, né? Deixa eu ver, acho que a Luzia teve uma experiência comigo, ela já teve essa iniciação, e a Rosalie. Rosalie acabou saindo, que ela não está aqui. E a Rosalie também já passou por esse processo, né? De alguma forma, morre, fica lá atrás, né, alguma parte sua, que estava ali só pesando, só tinha peso. Por isso que é muito comum quando as pessoas vão, não na forma como eu faço os trabalhos, né? São grupos que caminham comigo, né? Então, sempre o primeiro encontro comigo são as palestras, as rodas que eu estou sempre fazendo, e sempre o primeiro contato é com a tenda,
né? Quando as pessoas vêm para a jornada xamânica, tá? Porque ali dentro da tenda é o seu primeiro contato com os seus medos, para que futuramente, né, dependendo da caminhada dessa pessoa, do interesse dela estar caminhando comigo, né, então um dia eu vá convidar ela para que ela tenha uma experiência muito mais profunda do que é o trabalho da tenda. Então, aqui no grupo, a única pessoa que já participou aqui comigo é a Luzia. E ela, né, ela está entendendo o que eu estou falando. Fora isso, né, algumas experiências quando eu trabalhei na clínica, né? Então, na clínica, quando eu trabalhei na clínica, eu acompanhei, né, muitos daqueles que fizeram a passagem, porque eu trabalhava com pessoas já dentro de um grau já de certas doenças mentais. E havia um momento que a coisa complicava, enfim, organicamente ela não suportava. Então, isso foi me trazendo um certo entendimento. Então, assim, eu digo que hoje eu entendo esse processo, né? E voltando de novo a uma parte que a maioria não estava aqui, o que é mais desafiador para nós não é a nossa parte mental. O que é mais desafiador para nós é a nossa parte emocional, né? Porque eu acho que a natureza emocional é que sente mais a perda, né? Aquilo não está ali mais, eu não posso mais contar com aquilo ali, né? Então, por isso que dentro da caminhada, dentro dos cursos né, que eu ofereço para as pessoas, eu trabalho muito essa questão das duas naturezas, né? Que é o mental e o emocional. A natureza mental, ela está associada ao caminho do visionário, né? Porque você é co-criador da sua realidade. É totalmente mental, né? E a nossa jornada, a nossa busca, ela é totalmente emocional. Então, o caminho do guerreiro, ele pega a natureza emocional, né? Então, são duas naturezas que nós temos que ter muito bem fortalecido, é a natureza mental e a natureza emocional, né? Porque a mente, ela tem esse processo de achar que controla tudo. A mente tem um processo de achar que pode definir tudo, que pode trazer resposta, né? Assim, quando a gente tem esse conhecimento dentro da jornada, né? Eu procuro ter muito cuidado e não dar resposta para quase que a grande maioria. Eu aprendi o seguinte: deixe o tempo passar e o tempo, então, vai te mostrar, vai te dizer o que realmente é aquilo ali, né? Mais ou menos... Ih, rapaz, Miguel, acho que o Miguel está querendo entrar aqui, ó. Ver se é o Miguel, nosso querido irmão Miguel. Tudo que a gente está vivenciando hoje, né? Essa jornada que nós estamos vivenciando hoje, a gente não tem como definir o que é, né? A gente pode ter algumas ideias, né? Ah, é isso, estamos passando por um momento de transição, estamos falando... Mas, sinceramente, eu, no meu íntimo, só o tempo vai me dizer. Sim, pode até fazer sentido, mas não vou definir que seja justamente isso que a gente está vivenciando, né? Então, na época que eu trabalhei, né, na clínica, né, que eu tinha alguns pacientes, né, que faziam parte do meu trabalho, então na clínica eu trabalhei como terapeuta ocupacional. Tinha um psiquiatra, tinha assistente social, havia lá a psicóloga e eu estava como terapeuta ocupacional deles, né? Porque eu sempre gostei da parte da prática, né? De criar alguma coisa. Então, e a psicóloga, ela ficava mais fazendo a intermediação da família com o paciente, para ele se adaptar no local. Então, essa parte eu não gostava muito de atuar. Então, eu fiquei mais como terapeuta ocupacional. Eu criava as atividades para que eu pudesse realizar algum trabalho ali com eles. Então, eu trabalhei mais nessa parte. Era muito comum, né, ali na clínica, tá? Muitas das vezes eles chegavam para mim e falavam assim: professor, hoje eu acordei e ainda estou aqui. Quando você... O que vocês entendem dessa fala, né?
O meu entendimento é que aquelas pessoas estavam ali só esperando, entre aspas, a morte chegar. Então, para aquele grupo de pessoas que estavam ali, essa passagem, para eles, era a liberdade. Porque muitas das vezes, quando eles estavam assim, com uma certa consciência, eles diziam assim: nossa, isso aqui parece uma prisão, porque eu só posso ir até ali perto do portão e voltar. Eu queria ir à praia, eu queria passear, aquela coisa toda. Eu me lembro que tinha gente lá que estava mais de 10, 15 anos sem ir a uma praia. Tinha gente lá que estava mais de 10 anos sem sair da clínica, né? Aí uma vez eu consegui lá com um deputado que tinha lá, eu acho que a mãe dele acabou indo para lá, aquela coisa toda. Eu consegui uma vez com ele conseguiu um ônibus, e eu consegui com a diretora da clínica, e alguns familiares assinaram um termo, né, liberando aqueles que poderiam ir, e um grupo de enfermeiros foram comigo. A gente conseguiu um ônibus, né, e aí eu levei eles, né, para ir lá na prainha, né, assim, acho que foi a coisa mais, sabe, pareciam criança vendo o mar, né? Então, esse foi um dos trabalhos que mais me marcou quando eu consegui. E depois a gente foi passear ali pelo Recreio, pela Barra com ele, porque, assim, muitos deles estavam dentro daquela clínica há mais de 10 anos que não saía, não tinha noção, né? Então, eles viam a morte, muitas das vezes, como liberdade. Eu me lembro que quando acontecia, né, de algum fazer a passagem, e aí a terapia no dia seguinte tinha muito essa pergunta. A pergunta era se doía, como era, né? E eu me lembro que tinha uma ou duas que já me preparei, já escrevi a cartinha e já estou pronta. Aí eu falei assim, mas pronta para quê? O anjo da morte está por aqui. Eu já falei com ele, não esquece de mim não, hein? Passa por aqui, me leva, porque assim, cara, eu não aguento mais viver assim, todo dia a mesma coisa, sabe? Vai no refeitório, café da manhã, almoço, não sei o quê. Sabe, eu quero sair daqui, eu quero me libertar. Quando eu ouvi essa fala, encaixa muito isso aqui. Para eles não era uma punição. Para aquele grupo que estava ali, era a liberdade deles. Então, acho que é muito o momento que a pessoa se encontra, a sua história de vida, baseado naquilo ali, ela vai fazer essa leitura, né? Então, assim, por isso que eu digo que não dá para a gente definir, né? Eu acho que assim, é muito particular para cada um naquele momento, né? A, a minha mãe, quer dizer, eu tenho uma mãe biológica e teve a mãe que me criou, que era irmã da minha mãe. Então, eu com 5 anos eu fui morar com minha madrinha por vários motivos, né? Não vem aqui o caso. Mas eu me lembro que assim, a minha mãe biológica, ela teve um Alzheimer muito agressivo e com 6, 7 meses ela foi. Então, eu me lembro que quando ela teve Alzheimer, 3, 4 meses, ela ainda reconhecia a gente. Depois dali, acabou. Então, eu tinha uma pessoa ali que não tinha mais a consciência de reconhecer mais ninguém. O Alzheimer foi muito agressivo, tivemos que internar. Quando internou, eu já sabia. Eu me lembro que a última vez que eu fui ver ela na clínica, quando eu cheguei, que eu olhei, eu não reconheci minha mãe pelos olhos dela. A minha mãe sempre teve uns olhos de mel, igual os meus olhos, né? Aquele olho meio mel, né? Quando eu cheguei, que eu fui olhar a pessoa, eu digo assim, que eu fui olhar minha mãe na cama, quando eu olhei nos olhos dela, eu vi 2 bolinhas pretas. Já tinha um outro ser ali, não era mais a minha mãe. Dentro da minha concepção, dentro de tudo aquilo que eu conheço. Eu saí da sala, cheguei para o meu irmão e falei assim, cara, mamãe não está mais ali. Tem um ser ali que não é minha mãe. Ele, na época, até ficou, pô, que isso, César? Caramba, tu está falando isso? Cara, não é ela, já foi. Tá? Está ali é só estrutura. Eu falei com ele, olha os olhos da mamãe. E aí depois ele veio falar comigo, cara, coisa estranha, né? Pô, tem 2 bolinhas pretas, ali não é, eu não vejo minha mãe ali, né? E eu não sei, eu não tenho esse conhecimento se os remédios mudam. Não, não rola, não muda. O remédio não vai mudar a cor dos olhos de ninguém, né?
Então, eu falei assim, ó, tem um ser ali acabando de queimar alguma coisa, fazer, mamãe já foi. Então, assim, a alma já não estava mais ali, mas são minhas experiências, né? E a minha madrinha que me criou, ela foi dormindo, né? Né? Ela foi dormir, no dia seguinte, quando meu irmão acordou, viu que ela não saía do quarto, aquela coisa toda, quando ele foi olhar ver, foi. E ela sempre desejou isso, né? Porque ela foi enfermeira e ela trabalhou a vida toda dela com doença. E eu me lembro dessa fala dela, quando ela fez o velório da minha mãe, né? Disse, eu tô enterrando todos os meus irmãos, porque ela era mais velha, estou enterrando já 3, 4 irmãos, sabe? Todos por doença, caramba, meu Deus, eu não quero passar por isso. Eu me lembro dessa fala da minha madrinha, né? E ela foi dormindo. De repente, alguém ouviu lá a prece, ela foi dormindo. Né? Ela foi dormir e o dia seguinte foi. Que bênção! Esse é um sonho meu também, é um pedido meu, que um dia eu vá dormir e no sonho eu fico e, opa, outro plano agora. Então, depende muito do momento das pessoas, como elas se encontram, porque é para a gente ter essa relação, da gente ver isso. Né? Então, acho que é um assunto que eu acho que ele é muito mais dentro do conhecimento que a gente tem e do momento que as pessoas estão vivenciando ali. Tá? Deixa eu ver aqui, a sala, daqui a pouco ela fecha, mas... Uma outra frase que, assim, nesses tempos e um pouco da experiência que eu tenho, né, até de ter trabalhado um pouquinho dentro dessa área da saúde, ninguém vai antes da hora. Isso é uma coisa que, para mim, isso é muito como 4 e 4 é 8. Até por muitas experiências, por acompanhar algumas pessoas, ninguém vai antes da hora. Tá? Então, isso, para mim, é assim, eu não tenho dúvida em relação a isso. Tá? Isso, para mim, é muito certo. Né? Mas é uma verdade minha. Então, existe todo um processo por trás de tudo isso que a gente pode estar aqui falando. Tá? Bem, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem está aí com a gente é o Miguel? Miguel Ângelo? Arroça! Oh, meu Arro, Deus! César! Arro, guerreiro! Tô de Felicidade! volta! Que felicidade ouvir tua voz! Ei! Maravilha! E aí, foram quantos dias lá internado? Uns 10 dias? 10 dias. 10, é. Caramba, Miguel. Que bom. Passou, não teve a tenda de março, mas tu fez uma jornada de purificação. É isso aí. Nossa, que bom, cara. Feliz em ouvir tua voz. Saber que você está de Gratidão. volta. Cara, muito. Gratidão. Valeu, Celso. Poxa, muito feliz pela tua recuperação e estar aí com a gente aí, cara. Obrigado. Muito bom. Vida nova agora, vida que segue. Esquece. Agora, É isso aí. já foi a experiência, já teve, agora a vida que segue. Isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a isso que eu estou trazendo aqui para vocês? Um pouco da minha visão, ela é muito particular, tá? Mas se fizer sentido aí, vamos meditar sobre isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu queria falar assim, César. Boa noite a todos. Luz ali para mim. O Miguel, estamos muito felizes pelo seu retorno. Rezamos muito por você, pedindo em oração pela tua saúde. Que bom que esse novo renascimento, podemos dizer assim, né? Você não fez a tenda, mas é um renascimento. Então, que Deus te abençoe aí, nesse seu caminhar